Você já ouviu falar de criaturas capazes de abrir potes com tentáculos, prever o futuro e até escapar de laboratórios com estratégias dignas de filmes de espionagem? Não, isso não é ficção científica. Estamos falando dos polvos, seres tão inteligentes que desafiam tudo o que conhecemos sobre o cérebro animal. Neste vídeo, você vai descobrir por que os cientistas estão assustadoramente impressionados com esses verdadeiros gênios do oceano. Prepare-se para conhecer uma mente tão avançada que pode mudar tudo o que você pensa sobre inteligência e sobre você mesmo. Hoje você vai conhecer os polvos, criaturas com cérebros distribuídos pelos braços, memória apurada, habilidades surpreendentes e comportamentos tão avançados que desafiam tudo o que você pensa sobre inteligência animal. Mas antes de mergulhar nesse universo absurdo de genialidade marinha, se inscreve agora no canal. Aqui, a cada vídeo, a gente revela verdades escondidas, mistérios da natureza e segredos que poucos ousam contar. Então, ativa o sininho e vem com a gente descobrir o que realmente se esconde debaixo das ondas do oceano. Você vai entender por que o polvo é considerado um dos animais mais inteligentes do planeta. Vamos explorar casos reais de fugas surpreendentes, testes de inteligência que desafiaram cientistas e até teorias que sugerem que esses animais possam ter origens alienígenas. Sim, você ouviu certo. Alienígenas. E o mais curioso, tudo isso é baseado em estudos reais, com provas, registros e depoimentos de especialistas. Ao final desse vídeo, você não vai mais olhar para o polvo do mesmo jeito. Vai enxergá-lo como um símbolo de tudo o que ainda não sabemos sobre o cérebro, sobre o comportamento e sobre nós mesmos. A inteligência dos polvos não está apenas no cérebro. Ela está espalhada pelo corpo. Isso mesmo. 2/3 dos seus neurônios estão localizados nos tentáculos, permitindo que eles tomem decisões de forma descentralizada. Enquanto um braço manipula um objeto, outro pode estar analisando uma textura e um terceiro se camuflando no ambiente, tudo isso sem precisar consultar o cérebro central. Isso é tão absurdo que alguns neurocientistas dizem que o polvo é o mais próximo que temos de uma inteligência alienígena aqui na Terra. Eles aprendem observando, memorizam caminhos e conseguem resolver labirintos complexos com facilidade. Já pensou um animal que aprende com a experiência sem sequer ter um esqueleto? Em experimentos conduzidos em aquários ao redor do mundo, os polvos mostraram capacidades impressionantes. Em um deles, um polvo foi flagrado desligando luzes propositalmente ao esguichar jatos de água nos interruptores elétricos, uma ação claramente intencional. Em outro caso, um polvo aprendeu a abrir potes enroscados com tampas para alcançar alimentos no interior, apenas observando outros fazendo isso antes. O que mais espanta os cientistas é a velocidade de aprendizado e o fato de que muitos desses comportamentos não são ensinados. Os polvos descobrem sozinhos. Eles analisam, interpretam e agem, como se estivessem pensando. E tem mais. A camuflagem dos polvos é uma das mais avançadas da natureza. Eles mudam de cor e textura em milésimos de segundo, imitando pedras, algas e até outros animais. Isso não é só por defesa. É uma estratégia, uma forma de interação com o ambiente, ativada por sinais nervosos que controlam os cromatóforos na pele. Eles podem se esconder tão bem que se tornam praticamente invisíveis aos olhos humanos. Imagine a tecnologia que poderíamos desenvolver se entendêssemos a fundo como isso funciona. Já existem pesquisas tentando replicar esse tipo de camuflagem ativa para fins militares. Ou seja, o polvo pode mudar o futuro da ciência. Mas não é só na camuflagem e na resolução de problemas que o polvo impressiona. Ele demonstra sinais de inteligência emocional. Em diversos estudos, foi observado que eles reconhecem pessoas, distinguem tratadores amigáveis de tratadores agressivos e até guardam rancor. Isso mesmo. Polvos chegaram a esguichar jatos de água propositalmente em pessoas que os incomodavam.
Em experimentos de condicionamento, mostraram não apenas memória de curto prazo, mas também de longo prazo. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que esses animais possuem algum tipo de consciência? Um dos casos mais famosos aconteceu na Nova Zelândia, com um polvo chamado Inky. Ele ficou mundialmente conhecido após escapar do seu aquário durante a noite. A fuga foi cinematográfica. Inky saiu do tanque, atravessou o chão do laboratório, encontrou um ralo, se espremeu por ele e chegou até um cano que dava acesso direto ao mar. Isso não foi instintivo, foi planejado. Ele esperou o momento certo, executou cada etapa com precisão e alcançou a liberdade. Para os cientistas, essa fuga é uma prova clara de que os polvos não apenas pensam. Eles planejam, memorizam e tomam decisões complexas. E quanto à origem dos polvos? A genética deles é tão distinta que alguns pesquisadores se arriscaram em uma hipótese ousada. E se os polvos não forem inteiramente da Terra? Estudos mostraram que os genes dos polvos são altamente editáveis e que seu DNA carrega características únicas entre todos os animais conhecidos. Alguns cientistas chegaram a publicar teorias sugerindo que os ovos de polvos poderiam ter vindo de meteoros, como parte de uma panspermia dirigida. É claro, essa ideia é polêmica e não é consenso. Mas o fato é, quanto mais estudamos os polvos, mais mistérios aparecem. Ao observar os polvos, a ciência começa a repensar o conceito de inteligência. Por que a nossa referência sempre foi o cérebro humano? E se existirem formas alternativas de consciência? Os polvos nos mostram que é possível existir inteligência distribuída, estratégias de sobrevivência altamente sofisticadas e até emoções, sem qualquer semelhança com os mamíferos. Isso nos obriga a olhar para o reino animal com outros olhos, com mais humildade, mais admiração e mais responsabilidade. Com toda essa complexidade, os polvos têm inspirado áreas como a robótica e a neurociência. Seus movimentos suaves e multifuncionais estão sendo estudados para a criação de braços robóticos mais eficientes. Sua capacidade de aprendizagem influencia pesquisas em inteligência artificial. E sua consciência descentralizada desafia os próprios limites da neurobiologia moderna. Em resumo, quanto mais conhecemos os polvos, mais eles expandem nossa compreensão sobre a vida, a mente e a própria evolução. Se esse vídeo te surpreendeu tanto quanto surpreendeu a mim enquanto pesquisava tudo isso, deixa aqui nos comentários qual dessas curiosidades te chocou mais. Você já imaginava que um polvo pudesse ser tão humano? Ou talvez mais do que isso? A gente quer muito saber o que você pensa. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, porque ainda tem muita coisa absurda sobre o mundo natural que vamos explorar juntos. E só quem tá com a gente vai descobrir primeiro. Até o próximo mergulho!